vem de Jesus Cristo. Olá! Ao iniciarmos mais uma transmissão da nossa TV Nova Luz, nós agradecemos a você pela sua companhia e espiritualidade superior, pela oportunidade de divulgação do Espiritismo pelo rádio, pela TV e pela internet. O Espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, nos orienta assim no livro Vida Feliz. Ninguém colhe em seara alheia que não haja semeado no que diz respeito aos valores morais. Cada um é herdeiro de si mesmo. Espírito imortal que é, evolui de etapa em etapa, como aluno em educandário de amor, repetindo a lição quando erra e sendo promovido quando acerta. Assim, numa existência, dá prosseguimento ao que deixou interrompido na outra, corrige o que fez errado ou inicia uma experiência nova. O que, porém, não realiza por amor, a dor o convocará a executar. Essa orientação e esclarecimento de Joana, meus irmãos, nos traz o sentido da vida. Os Espíritos, no Livro dos Espíritos, dizem a Kardec que nós somos criados simples e ignorantes. Então nós somos viajores do tempo e do espaço para assimilarmos as lições de amor que nosso Pai Celestial nos traz. O que nós não conseguimos numa vida, caminhamos e vamos ao encalço em outras existências. Todos nós somos seres provindos de várias experiências e tentativas na afirmação do bem. E as dificuldades que passamos, se não têm origem nessa existência, elas certamente o terão em existências passadas. E assim, nós temos a certeza de que não estamos à deriva. Deus está a nos guiar. Os amigos espirituais, nossos guias, nossos anjos de guarda, estão ao nosso lado nos auxiliando. Não estamos sós. E eu convido você a orar comigo neste momento, ingressando em uma rede de amor, de energia, sintonizando com o seu amigo espiritual para senti-lo cada vez mais próximo a você. Jesus, Mestre, Pastor das nossas almas, neste momento somos milhares, entrando em sintonia com o teu amor divino. Ajuda-nos, Senhor, a ativarmos em nós as potencialidades divinas que nos farão sentir melhor a existência da espiritualidade superior ao nosso lado, nosso anjo de guarda, que nos alivia das nossas dores, que nos orienta para os caminhos do bem. Ajuda-nos, Senhor, a sentirmos o teu amor em nossos corações e envolve toda a humanidade. Que os homens se aquietem e te ouçam e que o teu reino de paz seja em todas as mentes e em todos os corações. Que assim possa ser, Senhor. Está no ar o Despertar Espírita. E está aqui conosco o Dr. Hélio Ribeiro. Ele é advogado e expositor espírita. E nós vamos conversar hoje sobre a intervenção dos espíritos em nossas vidas. Seja bem-vindo, Dr. Hélio, ao nosso programa. É um prazer imenso, Yasmin, estar aqui de volta, participando desse programa, com certeza, participando de um momento especial, que é a divulgação da doutrina espírita, agora pela internet, atingindo aí ao mundo inteiro. Para a nossa alegria, viu? Graças a Deus. Há espíritos. Este foi o ponto de partida de Allan Kardec ao desenvolver a base científica e racional da existência do espírito e a sua sobrevivência após a morte do corpo físico. Assim, se aceitamos a existência de Deus e da sua justiça, concluímos que o espírito foi criado para progredir
e que permanece com possibilidades de agir e se movimentar mesmo sem um corpo físico, possuindo então um corpo sutil ou espiritual que Allan Kardec denomina de perispírito. O espírito, após a morte do corpo físico, permanece com consciência de si mesmo e de sua individualidade. Pode, inclusive, comunicar-se conosco através dos médiuns ou em sonhos. A ciência espírita é rica de conhecimentos sobre o assunto e demonstra que os espíritos existem e o quanto eles influenciam as nossas vidas. A ciência oficial já se rende às evidências colhidas por médicos nas experiências de quase morte de seus pacientes, relatadas em vários livros científicos por pesquisadores. Que tipo de influência os espíritos podem exercer sobre nós? Eles podem ver tudo o que nós fazemos? Eles sabem o que nós pensamos? Que tipo de corpo é esse perispírito? Como neutralizar as más influências ou como ouvir os bons conselhos dos nossos anjos de guarda? Hélio, como é que é essa influência que os espíritos exercem na nossa vida? A influência pode ser boa ou pode ser ruim. Depende da nossa companhia espiritual. Diga-me quem és, que eu direi com quem andas, diz o ditado popular. Também pode se aplicar às nossas companhias espirituais, de acordo com o nosso modo de ser, nosso modo de agir, nosso modo de pensar. Nós elegemos as nossas companhias espirituais. Pode ser boas ou ruins, de acordo com a postura que nós temos perante a vida. E isso faz com que, de forma natural, gravitem em torno de nós, porque Paulo de Tarso nos disse: vós estáis cercados por uma nuvem de testemunhas. Então os espíritos estão sempre prontos ao nosso lado, estão presentes. E a influência pode ser boa ou ruim, dependendo da circunstância. Os espíritos bondosos sempre nos incentivam à prática das virtudes. Os espíritos equivocados sempre nos incentivam à prática dos vícios. Então, depende do nosso livre-arbítrio, de nossa escolha, optar por seguir o conselho de um ou seguir o conselho de outro. A influência se dá a nível mental, pelo pensamento. Eles pensam e nós captamos uma influência boa ou ruim. E como que a gente vai escolher? Depende do nosso aprimoramento espiritual, o que nós queremos da vida, como que nós reagimos, tudo de acordo com a nossa evolução de entendimento da vida. Então isso é muito interessante, gente. As pessoas morrem, ou seja, desencarnam, mas muitas permanecem ligadas aos quefazeres da Terra. Por que isso? Porque ainda não atingiram um desprendimento tal que conseguem vislumbrar uma outra dimensão da vida. E permanecem ainda na Terra por um tempo, e depois sim, que despojado de tudo aquilo que o retinha a Terra, principalmente aquilo que se chama o apego aos bens materiais. Muitos ficam aqui ainda naqueles quefazeres, como você mesmo bem o disse, daquilo que restou na Terra, a fortuna, o carro novo que comprou e não usou, e ficam aqui. E nisso ficam influenciando aqueles a quem amavam ou aqueles a quem detestavam. Esse tipo de influência pode ser captada, rejeitada ou acolhida, conforme for o tipo de vida que a gente leva. O espírito bondoso, ele sempre vai incentivar a renúncia ao perdão, à compreensão. É diferente do espírito equivocado, que anteriormente chamava de mal. O espírito equivocado, já que todos nós estamos destinados à luz, o espírito ele é equivocado, aquele que ainda se comprar no mal. Esse vai sempre nos incentivar à revanche, ao ódio, à pronta resposta, a resposta na ponta da faca. E isso depende de como que nós vamos estar. A influenciação, Yasmin, ela é muito sutil, como pode ser também uma influenciação muito forte e que muito se assemelha a um transe mediúnico, de tão forte que é a presença do Espírito que vai nos influenciar para o mal, como por exemplo, porque o Espírito bom não, ele sempre fica sussurrando em nossos ouvidos aquilo que é o certo, aquilo que é o correto,
da gente fazer. Entendi. E olha só, muitas vezes a gente pensa que ao morrer, ao desencarnar, a pessoa vira uma nuvenzinha. E como nós falamos no começo, não é bem assim não. O espírito tem um corpo. Nos fala um pouco do funcionamento desse perispírito que Kardec designa, né? O corpo sutil que envolve o espírito. Na verdade, o corpo de carne ele é semelhante ao perispírito. O perispírito é o corpo espiritual. Nele estão registrados todas as memórias de nossas existências passadas. O perispírito ele é plástico, ele é tangível, então ele pode ser influenciado com aquilo de errado ou com aquilo de bom que a gente faz. O mau uso pela liberdade de agir, de falar, de pensar, faz com que atinjamos de maneira certeira órgãos em nosso corpo perispiritual. Como, por exemplo, aquele homem que bebeu a vida inteira. Ele tem o seu fígado perispiritual atingido também. Não só vem a desencarnar de cirrose pelo corpo físico, como atinge o fígado no seu perispírito. Então, é uma cópia similar. Aquilo que tem no corpo físico tem no corpo perispiritual, com o acréscimo das influenciações, dos reflexos daquilo que a gente fez. Essa criatura que desencarnou por cirrose, volta a reencarnar, e é aquilo que a ciência não sabe explicar. Como uma criança nasce por cirrose. Falta o elo da reencarnação. Quando a ciência descobrir e aceitar a reencarnação, vai conseguir entender do porquê que a criança nasceu com cirrose, se nunca bebeu. Então, o corpo perispiritual, voltando à pergunta original, é uma cópia, ou melhor, o corpo físico é uma cópia do corpo perispiritual. E é exatamente como esse. Mas ele é plástico e moldável. Daí alguns espíritos aparecerem para os médiuns videntes mais jovens, ou com uma aparência daquele momento de sua existência onde ele foi mais feliz. Muito interessante. E olha, nós já estamos com uma participação. É da Terezinha Silva, do Encantado. Vamos lá a pergunta dela. Ela diz assim: essa noite sonhei com um antigo amigo, o qual perdi contato há muito tempo. No nosso sonho ele vinha me abraçando com muita ternura. Isso poderia ser um aviso de que ele desencarnou? Não, na verdade não. Aí a gente já poderia estar imaginando alguma coisa além do que uma visita, porque os espíritos podem se visitar. Quando a gente dorme, só o corpo dorme. Nós saímos do corpo e vamos ao encontro das pessoas com as quais nós temos sintonia. O amigo veio a ela, visitou-a, lhe deu um abraço saudoso, e não quer dizer, não tem aí uma chave para poder dizer que ele desencarnou. Pode ter até desencarnado, mas de ordinário os espíritos se visitam. Quando a gente dorme, a gente sai do corpo e vai ao encontro das pessoas com as quais nós temos sintonia. Hélio, eu queria perguntar uma coisa para você. Os espíritos, eles veem tudo que nós fazemos? Eles veem tudo que nós fazemos. Eles não têm aquela dificuldade que nós temos com o corpo físico. Então, é claro que uma criatura que tem uma vida regrada, que tem o hábito da prece, que faz o bem, ele mantém em torno de si, em torno do seu lar, uma barreira natural que vai impedir o acesso de espíritos malfazejos. Mas aquela pessoa que de modo ordinário leva uma vida descompromissada com o bem, ele tem a casa com as portas abertas. Então os espíritos nos observam e conseguem ter acesso aos nossos mais íntimos pensamentos. Até aquilo que a gente esconde de nós mesmos, como está lá no livro dos espíritos, eles conseguem ver. E daí pode utilizar essa informação para nos perturbar, como também pode utilizar para nos ajudar, dependendo da natureza do espírito. Olha só, nós também temos agora uma participação da Francileide de Piabetá. Ela pergunta o seguinte: como a pessoa obsediada pode abrir o seu campo para os bons espíritos atuarem? Orando sempre, com regularidade, frequentando a casa espírita com disciplina. Por quê? Às vezes as pessoas, não estou fazendo crítica a ela, mas a grande maioria acha que a casa espírita é um local de mágica. Chega, toma um passe, fez uma reunião e está tudo resolvido. Quando na verdade não é. Existem problemas espirituais gravíssimos
que demoram dezenas de anos para se instalar. E depois demanda um tempo para que ele possa ser resolvido ou desinstalado. Então a pessoa tem que ter uma leitura edificante, leia toda noite o Evangelho segundo o Espiritismo, leia o livro Boa Nova, que é um livro muito bom, que fala de Jesus, Humberto de Campos traz com muita propriedade. Faça a prece, tome água fluidificada, tome passes com regularidade. E isso fará com que nós mudemos o nosso canal de sintonia mental. Por quê? Para que o processo obsessivo possa ocorrer, há de ter a tomada do arrependimento, assim como o plugue do espírito cobrador. E aquilo se liga. Quando se liga, inicia-se o processo da obsessão. Que para ser desligado, temos que mudar o nosso canal de sintonia. É como se você estivesse numa sala de aula, com crianças ali numa algazarra muito grande, mas você está lendo um trecho que lhe interessa de um livro. Então você não consegue entrar naquela faixa da algazarra e continua ligado na faixa do livro. É você sair da sintonia. Na grande maioria das vezes não basta isso. O espírito cobrador, que com justiça ele cobra algo, ele precisa ver que você mudou. E aí a importância da laborterapia, a terapia pelo trabalho. Dar um pouco de si em benefício de uma causa nobre. Uma creche, uma escola, um hospital, um asilo. Dedicar uma manhã ou uma tarde vai fazer com que o cobrador diga: realmente ela está mudada. Vou dar um tempo, porque sei que agora ela está mudada. E é óbvio que coloque seu nome na irradiação de uma casa espírita, o nome no livro de preces. Isso faz com que o trabalho seja direcionado para aquela pessoa que está passando pela obsessão, assim como também para o obsessor, que é um espírito equivocado, porque, lembro, todos nós somos destinados à luz. Vai chegar o momento dele, como foi de Gregório no livro Libertação, quando a mãe dele veio e aí derramou lágrimas e aí ele se rendeu ao bem maior. Olha, mas que lindo, né? Eu uma acho. obra linda, psicografada por Chico Xavier, de autoria do espírito André Luiz, que nós recomendamos, Libertação. Recomendamos, né? sim. É muito bonita. Mas então nós vemos que não existem propriamente anjos ou demônios. Todos nós somos espíritos imortais caminhando para a luz. E existem aqueles que já estão há mais tempo, que já granjearam grandes conquistas. Nos fale um pouquinho sobre essa questão de anjos e demônios. Existem então os demônios? Não, existem espíritos equivocados que se cristalizaram no mal, como foi, por exemplo, o Gregório no livro Libertação. Vou aproveitar essa deixa desse livro porque é muito interessante. Consta no livro que ele fora papa na Terra, mas não foi um homem compromissado com os ditames cristãos. E quando chegou no mundo espiritual, ele pensando que, como foi papa, ele seria recebido pelo próprio Jesus. Mas a cada qual segundo as suas obras. Ele semeou a má semente e colheu a má semente. Então ele chegou lá, se revoltou e se tornou um espírito cristalizado no mal. Esse tipo de espírito, essa categoria de espírito, ele vai evoluir. Daí a palavra demônio não pode ser aplicada a ele, porque seria aquele que nunca evolui e fica eternamente mal. Não existe a eterna maldade. Todos vão evoluir, seja pelo impulso da dor ou pelo amor, mas iremos evoluir. E o anjo, na questão 100 do livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca como espírito puro. Allan Kardec, na questão 100, fala sobre a escala espírita. E o espírito puro é aquele que já atingiu ao nível de evolução que está acima de qualquer maldade humana, de qualquer pensamento ruim. Ele vibra na pura faixa da misericórdia divina. Já pensou que é um espírito que só vibra no bem, que só faz o bem, que se ocupa com o bem? É bem diferente daquilo que a gente encontra na Terra. É verdade, né? É verdade. Mas encontramos na Terra também, Yasmin, espíritos evoluídos. Como foi o caso de um espírito que eu andei me apaixonando, estou apaixonado por ele, Francisco de Paula. Francisco de Paula foi um eremita na Calábria, no século XV, Calábria é uma região da Itália,
E lá ele desenvolveu um dom que Deus lhe deu de curar as pessoas. E a um toque dele as pessoas ficavam curadas. E esse espírito bondoso, esquecido porque tem outros aí famosos, Francisco de Assis, Francisco Xavier, mas tem também o de Paula. O Francisco de Paula, um homem que curava as pessoas num toque. É um espírito bom. E que nós podemos muito bem pedir o socorro a ele, principalmente quando temos tratamento de fluidoterapia nas casas espíritas, atendendo aos doentes. Porque já que ele lida com a cura, com o alívio das dores, por que não implorar a ele socorro numa hora em que você está impondo as mãos, através do passe, em um doente? Então eu, particularmente, nos trabalhos espirituais que faço, tenho pedido muita ajuda a ele e tenho conseguido. Com certeza. Francisco de Paula é um espírito muito bom. É um anjo, é que a gente pode dizer assim. Então, como nós podemos entrar em sintonia com essas almas luminosas, esses espíritos de escola que gravitam em torno da Terra, não nos abandonam, mas necessitam da nossa vibração para poderem nos amparar? Primeiro temos que entrar no estado de meditação. Aquela prece rápida, chegou correndo na casa espírita, faz uma prece, já vai para o trabalho. Não conseguiu entrar na faixa. Então, da importância do trabalhador espírita chegar no mínimo meia hora antes de iniciar o trabalho. Mas não é chegar para ficar de conversa. Chegar para poder pegar um livro, ler com calma, e aí já vai meditando naquilo que vai lendo. Entra no outro estágio mental. E dali, faça uma prece sincera, pedindo ajuda ao seu anjo de guarda, aos espíritos que dirigem a casa, para o trabalho que irá ocorrer. Se o trabalhador fizer assim, ele vai conseguir entrar em sintonia com esses espíritos bondosos. São espíritos, Yasmin, que vibram realmente em nosso favor, mas nós necessitamos chegar a eles com a nossa prece sincera. Então, pedido de socorro. E nada melhor do que a gente pedir pelos outros. Pedir o socorro de Deus, através desses espíritos bondosos, para aqueles que sofrem. E você sabe que a dor campeia. É verdade. A todo momento, na casa espírita, chegam pessoas com diversas doenças, diversas matizes. E isso faz com que o dirigente da casa espírita se desdobre mais ainda para atender com carinho, consolar esses que batem a porta da casa com doenças graves ou ditas incuráveis pela ciência humana e que cabe-nos aliviar através da prece, da oração, do passe. Daí a importância, e aí segue uma dica: o trabalhador espírita deve chegar antes, mínimo meia hora, para entrar em sintonia com os seus mentores e os guias que dirigem verdadeiramente a casa. Muito lindo. Bem, gente, no próximo bloco você continua participando do nosso programa. Fique agora com o musical Acredite no Amor com o grupo AME do Ceará. Mas nós voltamos já já. Acredite na vida, acredite em você. Acredite naquele que nos indicou o caminho da luz e da libertação. Descobrir você é o que nos faz sermos todos irmãos. Você é capaz de viver o exemplo que o Cristo deixou. Já faz tanto tempo e pouco mudou.
paz, somente o amor pode o mundo mudar. Seja um instrumento de transformação, vamos fazer desse mundo uma grande nação. Descubra em você é o que nos faz sermos todos irmãos. Você é capaz de viver o exemplo que o Cristo deixou. Já faz tanto tempo e pouco mudou. Respire bem fundo no amanhecer. Sinta a brisa do mar batendo em você. Olho verde, as estrelas, o céu, o luar e os raios de sol a nos aquecer. Descubra em você é o que nos faz sermos todos irmãos. Você é capaz de viver o exemplo que o Cristo deixou. Já faz tanto tempo e pouco mudou. Acredite no amor, acredite no homem, acredite na vida, acredite em você. Acredite naquele que nos indicou o caminho da luz e da libertação. Descubra em você é o que nos faz sermos todos irmãos. Você é capaz de viver o exemplo que o Cristo deixou. Já faz tanto tempo e pouco mudou. Comece você a buscar da paz, somente o amor pode o mundo mudar. Seja um instrumento de transformação, vamos fazer desse mundo uma grande nação. Descubra em você é o que nos faz sermos todos irmãos. Você é capaz de viver o exemplo que o Cristo deixou. Já faz tanto tempo e pouco mudou. Respire bem fundo no amanhecer. Sinta a brisa do mar batendo em você. Olho verde, as estrelas, o céu, o luar e os raios de sol a nos aquecer. Descubra em você é o que nos faz sermos todos irmãos. Você é capaz de viver o exemplo que o Cristo deixou. Já faz tanto tempo e pouco mudou. Parará, pá, pá, parará, parará, pá, pá, parará, parará, pá, pá, parará, parará, pá, pá, parará. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte, em parceria com a editora Novo Ser, lança o livro Vivências com Jesus, de Yasmin Madeira. Este livro marca a retomada pelo Clube de Arte da distribuição de livros como brinde do mês. Yasmin oferece orientações seguras para que você realize o seu encontro com Jesus,
Vale a pena conferir esta bela obra. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Nós estamos de volta e eu quero convidar você para visitar o acervo audiovisual da TV Nova Luz. Gente, olha, são mais de 800 vídeos distribuídos em 12 canais de exibição. Nós temos entrevistas musicais, orações, visualizações terapêuticas e muito mais. Ou então entre direto no YouTube e pesquise Despertar Espírita, ou pode pesquisar também Web TV Nova Luz. E, gente, olha só, uma dica. Quando você clica nos vídeos, você aumenta a contagem de visitações nos nossos canais e gera automaticamente um envio de recursos do YouTube para o Clube de Arte sem nenhum custo para você, o que nos auxilia na manutenção da programação espírita no rádio, na TV e na internet. Nós contamos com você. Divulgue isso para os seus amigos, os companheiros espíritas. E nós estamos conversando sobre a intervenção dos espíritos na nossa vida. Eu vou continuar conversando, né? Hélio, os espíritos, eles conseguem captar os nossos pensamentos? Conseguem também captar os nossos pensamentos. Daí a gente não conseguir esconder nada deles. Da importância da vigilância e da oração, né? E pensar retamente é o que também um dos princípios de nossa conduta. A conduta espírita também indica o pensar retamente. André Luiz nos ensina que o pensamento é vida. E aí nós temos responsabilidade naquilo que nós pensamos também. O que nós pensamos gravita em torno de nós. Existe aquilo que a gente conhece como pensamento satélite, que são ideias obsessivas, que nós mesmos criamos, ou são os espíritos equivocados que criam e que ficam em torno de nós. Isso faz com que faz-se uma necessidade de uma higiene mental. Como é que se faz essa higiene mental, uma palavra tão antiga, uma frase antiga, com a leitura edificante? E eu indiquei o livro Boa Nova, indico outros de Amélia Rodrigues, onde se fala sobre Jesus. Quando se ler sobre Jesus, nós temos uma natural limpeza psíquica, porque nós nos projetamos naturalmente, como, por exemplo, Amélia Rodrigues no livro Quando Voltar a Primavera, e ela fala multidão e Jesus. E ela inicia assim: Jesus era tocado pela multidão. Jesus tocava a multidão. Então você imagina logo na sua mente aquela figura. Jesus tocando a multidão e sendo tocado por ela. Só esse quadro já dá um alívio naqueles pensamentos do nosso dia a dia, aqueles pensamentos ordinários. E faz com que, mais uma vez eu falo, entremos em uma outra faixa mental, que vai facilitar o trabalho dos espíritos que nos amam na transmissão de pensamentos bondosos, pensamentos de renúncia. E isso é o que importa nos dias de hoje. Muito importante essa dica, gente. Nós temos uma participação da Verônica Tomás, de São João de Meriti. Ela diz assim: tive um sonho com meu sogro, que desencarnou há muito tempo. Na semana passada, ele vinha me pedir para cantar parabéns para ele. Eu nunca o conheci pessoalmente. E após comentar com meu marido sobre o sonho, ele me disse que o aniversário do sogro, o aniversário dele seria naquela semana, coisa que eu nunca soube. Isso pode ter sido o espírito dele querendo transmitir uma mensagem ao meu marido? Pode sim, porque os espíritos mantêm os laços afetivos. Então, quem foi mãe na Terra nunca deixa de ser mãe. Quem foi pai também não. Eu tenho que falar bem do pai, que eu também sou pai. E aí a gente vê que os laços de amor, eles não se rompem nunca. Até quando a gente reencontra um filho do passado, que volta na condição de filho de um outro pai, de uma outra mãe, a gente sente um carinho tão especial por um jovem, por uma criança. É um reencontro. São almas afins que se reencontram e que estão agora prontos para acertar o caminho, como diz
lá o evangelista João, endireitai os caminhos. Então a gente tem que endireitar os nossos caminhos buscando a luz. Então, com certeza, ela sonhou com o sogro, falando da importância de um momento de alegria, que era o aniversário dele. Muito lindo isso, né? Agora é a Jane Rocha, de Vila Valqueire. Ela diz assim: quando você doa um órgão, como é que fica o seu perispírito com relação a essa doação? A doação de órgãos é algo sublime. Quando você doa um órgão, você vai salvar uma vida, você vai aliviar uma doença. E os espíritos superiores, eles protegem de tal forma o doador que ele não vai sentir a dor. Ele pode sentir algum desconforto inicial, mas Deus tem tantos recursos em sua bondade infinita que aquela córnea, aquele baço, aquele rim, aquele pulmão não vai repercutir na vida espiritual daquele doador. Ele vai ter naturalmente recomposto o órgão doado no perispírito, pela bondade infinita de Deus, porque foi um ato de amor que ele fez ou os parentes fizeram em homenagem a ele para poder salvar alguém. Muitas vezes essa pergunta, Yasmin, vem acompanhada do seguinte: o parente que doou o órgão de um filho, o filho vai sofrer alguma coisa com isso, já que ele não optou? Não vai sofrer, devido a exatamente isso. A bondade de Deus é infinita, como Deus não dorme, permite que espíritos bondosos participem daquele momento, daquele ato, médicos e enfermeiros, de tal forma que a pessoa em espírito ou no corpo perispiritual não venha sofrer nenhum dano. Muito lindo, gente. Agora é a participação de Aline de Olaria. Ela diz assim: nós precisamos orar, vigiar, mudar nossas atitudes e vivenciar os ensinamentos do Cristo. Essa participação de Aline, um beijo no seu coração. Muito obrigada pela sua participação. Agora, Hélio, os espíritos maus podem nos dominar? Dominar é uma palavra forte, mas eles podem influenciar muito. E podem, se uma pessoa se doar, se entregar totalmente àquele fascínio, aquele domínio que o espírito equivocado, o espírito do mal, dá, ele pode ser realmente teleguiado. Ele pode entrar numa faixa e absorver tanto aquela influência mental que ele pode se tornar uma marionete na mão de um espírito do mal, mas pode a qualquer momento exercer o seu livre-arbítrio e voltar a ter domínio da sua própria consciência. Agora, é claro que, se é um alienado mental, uma pessoa que não tem domínio mais sobre a razão, ele não vai responder pelos atos praticados sob o efeito de um espírito ruim. Mas, se ele tem o domínio da razão, ele pode dizer: mas eu não costumo fazer isso. Isso não é meu. Isso não é usual que eu faça ou que eu fale. E pode chamar a razão a si e, com isso, ele retornar a uma vida equilibrada. Então, a influência dos maus espíritos pode ser rompida com muita oração, vigilância, com muita leitura edificante, com a frequência casa espírita, passes e água fluidificada, a pessoa consegue sair daquela faixa mental que autorizava, que permitia a influência do espírito ruim. Certo. Nós temos também agora a participação de Maria Coelho, do Tanque. Ela diz assim: eu criei um neto desde a barriga da mãe. Ele foi criado dentro de todos os preceitos espíritas, mas de repente ele largou tudo, cursos, faculdade, e deixou a família de lado. Passou a ser usuário de drogas e está com uma personalidade muito difícil. Ele tem dificuldade em conseguir empregos. Frequento a casa espírita há muitos anos. Sou palestrante e participante ativa do movimento espírita. Eu me sinto culpada pela atual condição do meu neto. Sinto como se eu tivesse errado em algo. Essa culpa me consome. Não sei o que fazer. Ele não aceita ajuda. O que eu posso fazer? Me sinto perdida, angustiada. Preciso de ajuda. Allan Kardec, quando fala sobre a responsabilidade do pai e da mãe, quando ele pergunta assim: é a materno-paternidade uma missão? E os espíritos reveladores dizem: é uma missão. A missão do pai e da mãe, e agora da avó, que cuidou, é de encaminhar os filhos para Deus. Allan Kardec desdobra esse assunto e pergunta assim: e quando o pai e a mãe, ou a avó,
fez tudo o que lhe cabia fazer. E mesmo assim, o tutelado, a criança, o filho ou o neto, escolhe o caminho equivocado. Tem algum erro? O pai e a mãe e os espíritos superiores dizem: se fez tudo o que lhe cabia fazer, começa a resposta assim: se fez tudo o que lhe cabia fazer, não há por que ficar culpada. Mas a todo momento a misericórdia de Deus atua. Então o que nós recomendamos para essa avó? A oração com a hora certa. Todo dia ele escolhe uma hora e vai fazendo aquele horário, às 5:30 da tarde. Faz uma prece, direciona a mãe de Jesus, a Senhora de Nazaré, que socorre todo o coração aflito de mãe e de avó, pedindo pelo seu menino, pedindo pelo seu neto. Uma prece de mãe rompe as portas do céu e vai chegar aos pés da Mãe Santíssima, que vai determinar o socorro para ele. Muito lindo. Que bela orientação. Nos fale então agora sobre esses espíritos protetores. Allan Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, quando ele fala sobre a prece aos anjos de guarda, ele começa assim: todos nós temos um espírito superior que Deus nos dá para zelar por nós durante toda a nossa vida. É um anjo de guarda. Além desse, existem outros espíritos com escala evolutiva inferior, mas que nos protegem. São aqueles que nos amam. E aí, Yasmin, vale a pena abrir um parêntese para dizer: toda vez que você faz um bem a uma pessoa de forma desinteressada, o espírito protetor daquela pessoa, vendo que você está ajudando, de uma certa forma, vai ficar feliz com aquela ajuda. Vai se tornar um espírito amigo seu. E aí amplia o leque de espíritos que te amam no mundo espiritual. Então, em qualquer momento de socorro, você vai ter muito mais, a turma do lado de lá, do bem, vai se tornar muito maior, porque o bem que você faz é o bem que volta para você. Espírito protetor é todo aquele que zela pelo nosso bem, e não aquele que fica tão somente preocupado, ou como nós pensamos às vezes, naquilo que é material que fica, porque tudo fica. Então aquilo que é perene, aquilo que é importante para nós, força para o trabalho, paz de espírito, tudo isso nós vamos conseguir na oração aos espíritos protetores. E é maravilhoso se nós reservarmos diariamente, com uma orientação que o Hélio deu para a vozinha querida, nós também podemos fazer o nosso momento de espiritualidade. Eu escolher aquela hora, todos os dias, ler um trecho do Evangelho, de uma obra que fale de Jesus, como falou o Hélio, e orar, pedindo a lucidez dos bons espíritos, rogando também pelos nossos amores, mas que as entidades perturbadoras sejam afastadas, amparadas pela espiritualidade superior. Com isso, nós podemos mudar a nossa vida. 5, 10 minutos diários podem alterar o curso dos acontecimentos para melhor e nos alçar a um novo padrão vibratório que vai nos auxiliar na nossa romagem terrena. Muito lindo. Os espíritos, eles podem nos influenciar na saúde? Podem. Espíritos bons podem trazer para nós o socorro para a nossa saúde. E é importante também a gente ressaltar isso, porque muitas pessoas vêm a cada espírita com problemas de saúde em busca de uma ajuda. E através do passe, da fluidoterapia, ou seja, terapia pelos passes, a pessoa pode recompor a saúde no perispírito e naturalmente passa para o corpo físico. Tem falanges imensas de espíritos médicos, enfermeiros, como é o enfermeiro Fabiano de Cristo, que pouca gente lembra que ele foi enfermeiro na Terra. E ele trabalhou no Largo da Carioca, ali no mosteiro de Santo Antônio, no século XVI, ajudando muita gente. Tinha uma ferida na perna, quando o médico ia cortar a perna, da ferida saía odor de rosas. E o médico desistia, porque era importante que ele permanecesse de pé para cuidar dos pacientes. Então existem essas falanges de médicos e enfermeiros do mundo espiritual que atuam em nosso favor, trazendo de volta a saúde do corpo físico, a saúde emocional, trazendo o equilíbrio que a gente precisa.
Muito lindo, gente. Olha, nós temos várias perguntas. Nós agradecemos todos os corações queridos que enviaram sua participação, só que nós não temos mais tempo. Infelizmente, Hélio. Passou rápido. Passou rápido. Então eu vou pedir para você as palavras finais, mas desde já eu agradeço a presença querida do Hélio, que trouxe esse conteúdo fruto do seu estudo de décadas, da sua dedicação à doutrina dos espíritos. Muito obrigada, Hélio. Eu que agradeço, e eu lembro de Jesus, quando ele disse: dai a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Temos que conseguir algum tempo em nosso dia, em nossa vida, para dar a Deus o que é de Deus. Não podemos mais perder tempo com aquilo que vai ficar. Temos que dedicar, como você bem o disse, alguns minutos que sejam de nosso dia para a nossa natureza imperecível, que é a natureza espiritual. Tudo fica, só o amor da obra que nós fizermos é que vai nos acompanhar. Então são essas palavras, a nossa gratidão pelo convite, por essa participação nesse programa especial. Muito obrigada, Hélio. Eu que agradeço. E você sabe, depois das nossas reflexões, dos estudos sobre a doutrina espírita, nós sempre fazemos uma pausa para meditar, para acalmar a nossa mente, para acalmar o nosso corpo físico e perispiritual. Eu convido você agora para esse momento de religiosidade. Você pode acalmar o seu corpo de várias formas. Hoje, eu peço a você que tão somente inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e exale, expire, relaxando, tranquilizando o seu corpo. Solte a musculatura em torno dos olhos, da boca. Solte os ombros. Relaxe a musculatura em torno da coluna vertebral. Solte as amarras do abdômen. Relaxe as pernas e os pés. E com o corpo assim, tranquilo, sua mente se acalma. E você pode até imaginar que está andando em um lindo jardim. Sinta os seus pés sobre a grama macia. Ouça pássaros cantando ao redor. Próximo a você, um riacho com uma cascata cristalina. Ali, alguém muito especial aguarda você. É o Mestre Jesus. Neste momento, olhe para os olhos do Senhor e sinta o doce magnetismo, o amor de Jesus por você. Ele é o nosso orientador maior, o nosso mestre querido. E hoje, em especial, existe alguém ao lado de Jesus, aguardando você. É o seu anjo de guarda, este espírito superior, luminoso, que é como um pai ou uma mãe amorosa, que diante de Deus e de Jesus se responsabilizou pela sua romagem terrena. É o seu avalista reencarnatório. Você pode ver ou apenas sentir. Não ligue para o termo visualizar. Apenas mergulhe neste estado de consciência e perceba as energias peculiares deste anjo de luz que abre agora os seus braços para você. Sinta o carinho, o amor, sinta as energias divinas, o toque deste espírito singular que ama você e que acompanha o seu processo educativo na Terra. A carteira de identidade do espírito é a emanação dele. Sinta
Sinta a paz, o carinho, o equilíbrio que exala deste ser. E perceba que a presença do Cristo e dele ativa em todos os níveis do seu ser os potenciais divinos. Agradeça. Obrigada, senhores da luz, pelo amor, pelo carinho, pelas orientações, pelas intuições que recebemos no nosso dia a dia. Oh, amados irmãos, a quem tanto devemos, Jesus e nosso guia espiritual, que o vosso amor continue a nos orientar sempre, a nos envolver e a nos guiar pela senda do bem. Obrigada, senhores da luz. Você pode permanecer neste estado o tempo que desejar. Cuide-se bem e seja feliz. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Clube de Arte, em parceria com a editora Novo Ser, lança o livro Vivências com Jesus, de Yasmin Madeira. Este livro marca a retomada pelo Clube de Arte da distribuição de livros como brinde do mês. Yasmin oferece orientações seguras para que você realize o seu encontro com Jesus. Vale a pena conferir esta bela obra. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.